E se o devedor no processo de execução não tem patrimônio para responder pela dívida? É possível penhorar bens que existiam antes da constituição da dívida e foram alienados, vendidos pelo executado? É essa a nossa lição prática jurídica número 12 de um total de 365. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal, onde eu trago diariamente lições práticas de como fazer a defesa do executado, como vencer o processo de conhecimento e também sobre contestação ideal. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a defesa do executado em juízo. Vamos falar um pouquinho sobre execução por quantia certa, aquela em que o devedor executado tem a obrigação de pagar, de entregar uma quantia certa em dinheiro em favor do credor exequente. A execução mais comum na prática jurídica, a execução de pagar quantia certa. Muito bem, nesse procedimento executivo, nós sabemos que o Estado juiz ele vai atuar para praticar atos executivos no processo de execução por quantia certa. Esses atos visam satisfazer a obrigação, ou seja, atos que vão proporcionar o pagamento da dívida por parte do executado. Esses atos executivos, nesse processo de execução, esses atos executivos são a penhora, a avaliação e a expropriação. São os atos típicos do processo de execução. Isso significa que, na prática, o Estado juiz, dentro do processo de execução, ele vai agir de forma coativa para identificar qual é o patrimônio pertencente ao executado. E desse acervo de bens que compõe o patrimônio do executado, o Estado juiz vai coativamente individualizar um dos bens para a garantia e pagamento da dívida. A individualização desse bem, do acervo patrimonial do executado, quando o Estado juiz individualiza esse bem, esse ato é chamado de penhora. Esse ato, ele se constitui pela lavratura do auto ou do termo de penhora. A penhora serve para isso, né? A penhora serve para identificar qual é o bem de propriedade ou posse do executado que vai garantir o pagamento da dívida. Muito bem. Depois de realizada a penhora, se faz a avaliação. Aliás, parte da doutrina até defende que a avaliação faz parte do ato penhora. Esse bem vai ser avaliado ou pelo oficial de justiça ou por um perito nomeado pelo juiz. Por que o bem penhorado é avaliado? Para apurar qual é o valor de mercado desse bem móvel ou imóvel penhorado. E para que esse bem tem que ser valorado? Para que, na sequência, ele seja levado ao terceiro ato da execução, a expropriação. O que é o ato expropriatório, esse ato executivo? Expropriação significa, agora o Estado juiz vai retirar a propriedade ou posse do bem penhorado pertencente ao executado, vai retirar a posse ou propriedade e vai desfazer desse bem para o pagamento da dívida. E aí, a forma de satisfazer o crédito exequendo pela expropriação, ela pode ocorrer de 4 formas. Ou pela adjudicação do bem, ou pela alienação por iniciativa particular, ou pela alienação em asta pública, ou pelo próprio usufruto do bem móvel ou imóvel. O que é importante observarmos aqui? Que nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, o devedor executado, ele responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo naqueles casos em que esse bem é considerado impenhorável por força da lei. Estamos falando aqui, quando mencionamos o artigo 798 do CPC, estamos falando especificamente de um princípio do processo de execução, o princípio da responsabilidade patrimonial,
Ou seja, os bens presentes e os bens futuros do executado respondem pela dívida exequenda. Mas aí vem uma grande questão que é a seguinte: mas e se no caso concreto o executado devedor não dispõe de bens? Já foram esgotadas no curso do processo de execução todas as formas de pesquisa de bens para encontrar o patrimônio do executado e nada foi encontrado. Já foi realizado Sisbajude, já foi realizado Renajude, Infojude, Sniper e todas as demais formas de busca, de pesquisa de bens de propriedade do executado. Para você ter uma ideia, o professor José Andrade, nas redes sociais e nos cursos que ele ministra, o professor José Andrade, ele tem já catalogados mais de 90 formas de pesquisa de bens, encontrar bens do devedor. Mas é possível esgotar todas essas 90 formas de pesquisa de bens e não encontrar patrimônio nenhum pertencente ao executado? É possível uma pessoa não ter patrimônio algum? É perfeitamente possível que isso aconteça na realidade brasileira. Aliás, a maioria da população brasileira não tem bens registrados em seu nome. Não tem imóvel, vive de aluguel, não tem carro, não tem moto, não tem aplicação financeira, não tem ouro, não tem joias, não tem aviões, não tem embarcações, não tem, nada além do mínimo necessário para a sua própria sobrevivência. Mora de aluguel, transporte por meio público, não tem nenhum bem móvel que possa ser objeto de penhora. Os bens móveis são impenhoráveis, os que dispõem: fogão, geladeira, televisão, mesa, cama. Todos esses bens são bens móveis impenhoráveis, porque compõem o mínimo existencial, o mínimo indispensável para que essa pessoa viva com dignidade. Bom, quando esse devedor não dispõe de patrimônio, não dispõe de bem para a garantia da dívida, o que pode ser realizado, Bom, nessas circunstâncias, o credor exequente, ele não terá o seu direito de crédito recebido. Ele não irá receber o valor que está constante ali no título executivo judicial ou extrajudicial. Por que isso? Porque a única forma de se converter aquilo que está representado no título em dinheiro no bolso é tendo patrimônio para responder pela dívida, patrimônio pertencente ao executado. Esse patrimônio pode estar registrado como uma propriedade ou como uma posse de um bem, um bem que tenha conteúdo econômico, que tenha valor econômico e que possa ser penhorado para o pagamento da dívida. Se o devedor, se o executado não tem patrimônio, se foi feita todas as pesquisas possíveis e ele nada dispõe, por quê? Porque ele não tem realmente. Se ele tivesse, ele inclusive pagaria o valor da dívida. Ele não cumpre a obrigação porque ele não tem patrimônio. Bom, nessas circunstâncias não tem o que fazer. Esse credor não irá receber. Mas, professor, um terceiro pode responder pela dívida do exequente? Pode, mas só nos casos autorizados pela lei. Só de forma excepcional. E essas hipóteses previstas na lei, em que um terceiro, que não é o executado, que não está constituído no título executivo como devedor, esse terceiro pode ter o seu patrimônio atingido excepcionalmente somente nas situações previstas no artigo 790 do CPC. Nesse caso aqui, esse terceiro, ele terá uma responsabilidade executiva secundária. O bem de propriedade dele vai responder por uma dívida, a dívida do executado, mas isso só nos casos previstos na lei. Esses terceiros não são devedores, não são partes na execução, mas os seus bens particulares respondem pelas dívidas. Como, por exemplo, diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o bem pessoal do sócio pode responder por uma dívida exclusiva da pessoa jurídica. O bem do próprio devedor executado, mas que esteja em poder de terceiro, pode responder por essa dívida, pela dívida
do devedor executado. Ou imagine uma situação em que o executado ele é casado. O cônjuge, ou ele vive em união estável, o companheiro não estão no título executivo. A dívida é exclusiva do executado. Mas esse cônjuge ou companheiro, se tiver bens próprios ou bens que ele tem ameação, essa ameação ou esse bem próprio pode responder pela dívida do executado em situações específicas. Mas veja, todas essas e outras hipóteses previstas no artigo 790 constituem exceções, tá? Porque a regra é: o próprio executado responde com o seu patrimônio pessoal para o pagamento da dívida exequenda. Muito bem, mas professor, e se esse executado, no curso da ação de execução, se constata que ele não tem patrimônio nenhum? Já foram feitas todas as pesquisas e ele não tem, esse executado, um bem presente e nenhuma perspectiva futura de ter bens para a garantia dessa dívida. No entanto, esse executado, antes da constituição da dívida, ele era proprietário de um bem e ele alienou esse bem antes da constituição da dívida. Esse credor exequente vai poder penhorar o bem vendido antes da constituição da dívida? Não, não poderá. Por quê? Porque quem garante o pagamento da dívida exequenda são os bens presentes e os futuros, não os bens do passado. Se no momento em que o executado vendeu o bem, ele ainda nem era devedor do crédito exequendo, a dívida nem tinha sido constituída, a dívida foi constituída depois da venda, esse bem vendido anteriormente, esse negócio jurídico, em regra, é válido, produz efeitos, inclusive é um ato jurídico perfeito. Portanto, os bens do passado não podem responder pelas dívidas que foram constituídas depois da sua transferência pelo devedor. Não é possível, portanto, nesse caso, que a penhora recaia sobre bens do passado. Não é justamente em razão do ato jurídico perfeito. Muito bem, mas nessa situação, então, a execução permanecerá ativa, mas como o executado não dispõe de bens, essa execução não vai conseguir produzir efeitos, ela não vai conseguir satisfazer a obrigação constante no título executivo. Mas espera aí, professor, como que fica uma execução cujo devedor executado não tem patrimônio e nem tem um terceiro que pode responder por essa dívida? Como que fica a situação dessa execução? Essa execução, ela permanecerá ativa até o reconhecimento por parte do Estado juiz da prescrição intercorrente. Uma das formas de se extinguir o processo de execução é através da prescrição intercorrente. Aliás, prescrição intercorrente é a matéria de defesa no momento da execução. Recentemente, o Código de Processo Civil, no seu artigo 921, ele foi alterado pela Lei 14.195, de agosto de 2021. E agora nós temos uma nova regra de prescrição intercorrente. Ainda que o exequente seja diligente, ainda que o exequente provoque o Estado juiz, ainda que o exequente não deixe o processo ficar parado, o processo de execução, ainda assim é possível incidir e reconhecer a prescrição intercorrente. Basta que não haja penhora durante o decurso do lapso necessário para a configuração da prescrição intercorrente. Mas isso, prescrição intercorrente, é uma matéria para um nosso outro encontro, num outro áudio do dia, com uma nova lição prática, ok? Por hora, ficamos por aqui. Uma excelente noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!